Olá, galerinha do 8º ano EFG, tudo bem com vocês? Vamos retomar as nossas videoaulas do nosso conteúdo da terceira unidade. A gente iniciou lá com estratégias de leitura em inglês, que foi Skimming e Scanning. Coloquei a atividade lá para vocês no Google Form, tá bom? Para vocês fazerem. Agora nós vamos passar para um conteúdo que é bem importante para vocês, entendeu? Que é grau dos adjetivos. Eu vou trabalhar com grau dos adjetivos com vocês, por enquanto, somente com comparativo, tá bom? Superlativo eu não vou trabalhar com vocês, porque é bem extenso, e aí provavelmente no ano que vem, quando a gente tiver presencial, eu trabalho com vocês especificamente, tá bom? Porque ele não é um assunto um pouco fácil não, tá bom? Mas aí eu vou trabalhar com vocês somente o grau dos adjetivos, degree of adjectives, somente o comparativo. Aí a gente vai, são 3 tipos de comparativo. Nesse primeiro momento, né, eu vou trabalhar com vocês com o comparativo de igualdade e o comparativo de inferioridade, tá bom? Porque são os mais simples. Aí eu vou trabalhar com vocês bem rápido, coloco a atividade lá, vocês fazem, tá bom? Porque a gente precisa das notas de vocês para a terceira unidade, tá bom? E aí, numa outra aula, a gente fala sobre o comparativo de superioridade. Mas vamos lá. O comparativo, o grau dos adjetivos, né? Então, os adjetivos, além de qualificarem, né, substantivos, aí eu gosto de usar a palavra caracterizar, além de caracterizar os substantivos, também fazem comparações. Eu posso fazer comparação com os adjetivos, né? Em inglês, os adjetivos possuem 3 graus de comparação, na língua inglesa, assim também como na língua portuguesa. Existem 3 graus de comparação, que é o de igualdade, o de inferioridade e o de superioridade. Nesse momento, nessa nossa aula de hoje, eu vou trabalhar com vocês somente com o grau de igualdade e inferioridade, que é simples, fácil de fazer, tá bom? Então vamos lá. O comparativo de igualdade é o primeiro que a gente vai fazer aqui. É usado para comparar duas pessoas ou coisas, são iguais. Se 2 pessoas ou se 2 coisas, 2 objetos, eles são iguais, né? Então a gente usa para isso, né? Se são iguais ou não, em uma determinada aspecto ou situação. Um determinado aspecto ou situação. Então é para isso que a gente usa o comparativo de igualdade. Para eu comparar se 2 pessoas ou 2 coisas, ou 2 objetos, eles são iguais ou não. Por isso que eu chamo de igualdade. Como é a estrutura, né, na frase? O que eu preciso fazer? Eu vou utilizar essa expressãozinha aqui, que é o as, né? As. Aí eu vou ter um adjetivo no meio e depois eu coloco o as novamente lá. Tá bom? Vai ter frases aqui para dar exemplo para vocês como é que vocês vão fazer. Então é muito simples mesmo. É só eu acrescentar o as antes do adjetivo e o as depois do adjetivo. Não tem segredo, galera. Não tem segredo. Olha aqui uma frase, alguns exemplos aqui para a gente pegar. Então, exemplo. My mother is thin. Onde é que está o adjetivo aqui? Thin, que é magro, né? Ou seja, é uma característica de uma pessoa. Minha mãe é magra. My father is thin too. Meu pai é magro também. Observe que eu tenho 2 pessoas aqui, o pai e a mãe, com uma igualdade de característica, ou seja, que é o que? Ser magro, né? Ou seja, tem um adjetivo que está caracterizando os 2 sujeitos, né? Os 2 substantivos, e eles estão nesse termo de igualdade, porque eles 2 são magros. Como é que eu faço isso em inglês? Como é que eu utilizo o comparativo de igualdade em inglês para dizer que o pai e a mãe são magros, né? Ou seja, my mother is as thin as my father. Ou seja, meu pai é tão magro quanto minha mãe. Entendeu? Então esse eu utilizei aqui o comparativo de igualdade em inglês para caracterizar 2 pessoas, o pai e a mãe. No caso aqui, vamos dizer, meu pai e a minha mãe, né? Só um exemplo. Então, meu pai é tão magro quanto minha mãe. Então, o adjetivo está aqui no meio, entre o as e entre o as. Beleza? Esse é o comparativo de igualdade. Não tem segredo, galera.
colocar o as antes do adjetivo e depois do adjetivo eu faço essa comparação de igualdade. Mas existe também adjetivo de inferioridade, é usado para expressar a ideia de que uma pessoa ou coisa possui uma qualidade em menor medida que a outra, né? Ou seja, aquela pessoa ou aquela coisa tem uma qualidade menor, uma característica menor no sentido não de tamanho, mas de inferioridade, né? Do que aquela pessoa, do que aquela coisa. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou utilizar essa expressão less, que significa menos. Aí tem o adjetivo e o than, que significa do que vai dar essa ideia de comparação, tá bom? Vamos ver aqui uma frase para a gente entender melhor. Então vamos lá, frase: You have 50 pounds, né? Você tem 50 quilos, vamos dizer assim, peso, essa é a ideia. 50 quilos de peso, essa é a ideia. E I have 110 pounds, 110 quilos, vamos dizer assim, né? Então, aí para a gente fazer essa comparação de inferioridade, aí a gente vai utilizar o adjetivo fat, que significa gordo, né? Porque a gente está falando sobre quilos, né? Peso. Então, como é que a gente vai fazer a comparação de inferioridade? Alguém aqui tem menos peso do que outra pessoa, né? No caso, você e eu e você, porque eu estou usando o sujeito you e estou usando o sujeito I. Então, a ideia aqui é a gente fazer essa comparação inferior do peso, tá bom? Então, como é que eu vou fazer? Observe que eu estou aqui de vermelho, essas duas expressões que vai me dar a ideia da comparação inferior. Então, you are less fat than me. Então, você é ou você está menos gordo do que eu, né? Ou seja, porque alguém tem 50 quilos e o outro tem 110. Então, quem é menos pesado, quem é menos gordo? Você, né? Então, you are less fat than me. O adjetivo está aqui, a característica é essa, tá bom? E a ideia aqui, como é comparativo de inferioridade, a gente usa o less antes do adjetivo e depois coloca o than, tá bom? Então, aqui foi a nossa aula de hoje sobre comparativo de igualdade e inferioridade. Vocês viram aqui que é tranquilo, tá bom? É só lembrar que o de igualdade eu vou usar o s e o s, e o de inferioridade é o less e o than, tá bom? E aí depois vou retomar com vocês o comparativo de superioridade, que tem umas regrinhas ali, a gente só presta atenção nas regrinhas, a gente também mata o comparativo de superioridade, beleza? Então vou colocar uma atividade no grupo e também na plataforma da escola sobre comparativo de igualdade e inferioridade. Aí vocês fazem, assistam o vídeo, reassistam novamente, sempre, se tiver alguma dúvida, assistir novamente para entender a atividade, tá bom? Então um abraço para vocês e até mais.